Você foi ensinado a acreditar que viver com pouco é normal, que ter dificuldades financeiras é comum, que lutar, sofrer e se sacrificar faz parte da vida. Mas, e se tudo isso for apenas uma programação? E se o normal que você aprendeu não for o seu verdadeiro estado natural? Porque a verdade é uma só. A abundância não é exceção. Ela é a base. Você nasceu em um universo onde tudo cresce, se expande e transborda. A natureza não conhece escassez. Uma árvore não produz uma única folha. Ela produz centenas. O oceano não economiza água. Ele é infinito em movimento. O universo não opera na limitação. Ele opera na expansão. Então, por que você deveria viver no mínimo? A resposta é simples. Crenças. Crenças silenciosas, profundas, repetidas por anos, que foram sendo instaladas dentro de você sem que você percebesse. Frases como: dinheiro é difícil de ganhar. Quem tem muito dinheiro é ganancioso. Eu preciso lutar muito para conquistar algo. Não é para todo mundo. Essas ideias foram se tornando verdades internas. E o problema não é só acreditar nelas, é viver de acordo com elas. Porque aquilo que você acredita, você aceita. E aquilo que você aceita, você não questiona. E aquilo que você não questiona, vira a sua realidade. Você já percebeu que quase ninguém questiona a escassez? As pessoas questionam a riqueza, questionam o sucesso, questionam quem prospera. Mas raramente alguém questiona a falta. A falta parece normal. O aperto parece normal. O não dá parece normal. E isso não é por acaso. Isso é programação. Desde muito cedo, você foi exposta a um padrão coletivo. Um padrão invisível. Silencioso, mas extremamente poderoso. O inconsciente coletivo. Um campo de ideias, crenças e percepções compartilhadas por milhões de pessoas que moldam a forma como você enxerga a vida sem que você perceba. E dentro desse campo, existe uma crença dominante, a escassez. Frases que você ouviu a vida inteira. Dinheiro não cresce em árvore. Tem que ralar muito para conseguir alguma coisa. Não é para todo mundo. Tá difícil para todo mundo. Essas frases não são só palavras. Elas são códigos. Códigos que vão sendo repetidos, reforçados e aceitos, até se tornarem verdades internas. E quando algo vira verdade dentro de você, você começa a viver de acordo com isso. O problema é que, quando você cresce acreditando na escassez, você passa a normalizar a limitação. Você começa a achar que é comum não ter, que é esperado faltar, que é seguro não expandir. E mais profundo ainda, você começa a sentir que não merece mais. O não merecimento é uma das crenças mais silenciosas e mais destrutivas que existem, porque ele não aparece de forma clara. Ele aparece disfarçado de medo, de dúvida, de autossabotagem. Você quer crescer, mas trava. Você quer prosperar, mas recua. Você quer viver melhor, mas algo dentro de você diz: isso não é para mim. E esse algo não é a sua essência, é programação. Porque se você olhar para a natureza, você vai perceber uma verdade simples. A abundância é o padrão. Uma árvore não produz só o suficiente. Ela produz em excesso. O mar não mede o quanto pode dar. Ele simplesmente transborda. O universo não trabalha com limite. Ele trabalha com expansão contínua. Então por que você deveria ser diferente? A verdade é que você não nasceu acreditando na escassez. Você aprendeu. Aprendeu observando. Aprendeu ouvindo. Aprendeu convivendo em um ambiente onde faltar era comum. E o que é repetido se torna familiar. E o que é familiar parece verdadeiro. Mas existe uma virada de chave aqui. Você não precisa continuar reproduzindo isso. Você pode escolher questionar. Questionar aquilo que você sempre aceitou. Questionar aquela voz interna que diz que é difícil, que diz que é raro, que diz que não é para você. Porque essa voz não é a sua verdade. Ela é o eco do coletivo. E quando você começa a se separar desse padrão, algo muda. Você começa a abrir espaço para novas ideias, para novas possibilidades, para uma nova forma de se ver. E aqui entra algo fundamental: normalizar a abundância. Enquanto você enxergar a abundância como algo distante, raro ou difícil, ela vai continuar assim na sua vida. Mas quando você começa a tratar a abundância como algo natural, algo muda dentro de você. Você começa a se permitir mais.
Você começa a aceitar mais. Você começa a se posicionar de forma diferente. Porque não é só sobre ter mais. É sobre se tornar alguém que considera normal viver melhor. Quando você normaliza a escassez, você se adapta a ela. Quando você normaliza a abundância, você se expande para ela. E isso começa dentro. Na forma como você pensa, na forma como você fala, na forma como você se enxerga. Talvez hoje você ainda sinta resistência. Talvez ainda pareça distante. Mas isso não significa que não é possível. Significa apenas que você ainda está se reprogramando. E toda vez que você escolhe um pensamento mais expansivo, toda vez que você questiona uma crença limitante, toda vez que você se permite acreditar em mais, você está pouco a pouco saindo do padrão coletivo e criando o seu próprio padrão. Um padrão onde ter é natural, onde crescer é seguro, onde receber é permitido. Porque no fundo, ser abundante não é um privilégio, é um estado. E esse estado sempre esteve disponível. A única coisa que te afastava dele era aquilo que você acreditava ser verdade. Então, a partir de agora, comece a se perguntar: e se fosse normal para mim viver melhor? E se fosse seguro ter mais? E se eu realmente merecesse? Porque talvez a vida que você deseja não esteja longe. Ela só estava bloqueada por uma versão de você que aprendeu a viver com menos. E agora, você pode escolher diferente. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha e se inscreve no canal para aprender a usar a lei da atração e transformar sua realidade todos os dias.